Então, gente, uma atividade que tem lá no Moodle é para vocês. É uma atividade de fechamento mesmo, né? Que vale nota. Então, a ideia é vocês pegarem tudo que assimilaram durante o semestre, inclusive essa aula que eu vou dar hoje, e construírem um jogo da autoria de vocês. O que eu acho legal? Eu acho legal vocês... Deixa eu permitir aqui. Eu acho legal vocês se organizarem aí, para que a gente não tenha, tipo, vários jogos iguais. Todo mundo inventa de fazer aí o mesmo jogo, o que não daria muita riqueza aí pro trabalho, porque eu quero pegar os joguinhos de vocês depois e compartilhar entre todos, para que todos tenham os códigos de todos, para que vocês tenham também um aprendizado em cima da atividade que o outro fez. Coisas que já fizeram comigo, que dá certo. Não inventa de fazer agora uma corrida de tartaruga, tá? A ideia é vocês construírem algo novo. Não vai mudar só o bicho e falar que fez um jogo novo. Vai vir corrida de tartaruga, corrida de carro. Não vem com essa migué não, que eu já passei por essa. Não cola. Não dá liga. Mas as pessoas geralmente tiveram ideias bem criativas. Eu vou colocar algumas coisas que os alunos já fizeram. Pedra, papel, tesoura. Dá pra fazer jogo da velha. Dá pra fazer forca. Dá pra fazer... Sabe aquele jogo Acerte o Professor? Bota a foto do professor lá subindo e descendo, um gif correndo na tela e um martelo para bater no professor. Só não pode colocar eu, tá? Escolha um outro professor aí. Acerte o alvo. Dá para fazer pescaria. Dá para fazer pescaria. Você coloca vários gifs de peixinhos pulando e você tem uma varinha simulando um imã que você consegue ou não pegar os peixes. Dá para fazer... O que mais? Bingo. Claro. Dá para fazer jogo de cartas. Tipo 21. Dá para fazer aquele jogo do... Como que é o nome, gente? Isso não é uma apologia a jogos de azar, tá? Mas que tem lá nos cassinos. Caça-níquel. Isso, Sidney. Dá pra fazer caça-níquel. Enfim, eu falei algumas coisas. Falem aí algumas outras coisas. Você fez caça-níquel, Sidney? Bom falar. Então, eu não queria que ninguém fizesse mais um caça-níquel. Coloquem aí algumas coisas que vocês imaginam que possam fazer. Pra gente ter várias ideias aí. Para vocês irem pensando. Não é tão complexo o caça-níquel, né, Sidney? Entendi. Você andou fazendo várias coisas da apostila, né? Também. Eu vi que você fez atividades lá da frente. Trabalhando muito, Sim, mas até imagino que você poderia fazer algo mais complexo. Você vai fazer a forca, tá? Jogo da memória é bacana, viu, Jackson? Jogo da memória. Dá pra fazer aquele jogo gênios lá das lampadinhas. Dá pra fazer jogo dos 7 erros. Enfim, tem uma infinidade de ideias aí que vocês podem... Eu só queria que vocês alinhassem entre vocês, então... Não, que horror! Quero não. Não quero brincar, não. É verdade, daria pra fazer, né, Sidney? Dá pra fazer aquela bonequinha lá que gira a cabeça enquanto ela tá falando. Você pode ir pulando quadrinhos. Boa! Segundo o meio pedagógico, esse jogo não é saudável, mas envolve bastante lógica. Tenta fazer uma coisa mais humana, né? Em vez de dar tiro, manda flores. Já melhorou totalmente. Oi, Marcos, tudo bem? Muito bom. Então, vamos lá, gente.
Então lá tem essa atividade e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre listas. Então eu vou construir um exemplo para vocês, usando listas no C# e alguns atributos internos do C# para manipular lista. Ele vai ser um exemplo sem orientação a objeto e depois eu vou disponibilizar um link para vocês já aqui hoje, para que vocês possam então fazer um projeto passo a passo, porque eu coloquei lá bem explicadinho, com código, até porque se eu fosse fazer ele em aula, eu não conseguiria começar e terminar ele hoje, né? Então ficaria uma explicação incompleta, porque ele é maior do que as coisas que nós estamos acostumados a fazer. Qual que é a ideia desse exercício desse final de aula? Ele é um exercício tutorado, ele não tem o objetivo de testar o seu poder lógico, para ver se você consegue construir algo, não. É para você seguir mesmo um passo a passo, para, ao seguir, você aprender coisas novas, como é o caso de collections, dentro da orientação ao objeto. Então, eu faço um exemplo com vocês aqui com funcionalidades das listas, e aí, quando vocês fizerem o outro exemplo com orientação a objetos, vocês vão ficar nervosos comigo, do tipo, pô, fiz esse puta código para fazer isso, e de forma nativa, orientado a objeto, era tão fácil assim? Sim. Eu quero que vocês façam esse comparativo para entender a diferença de até onde você pode ir usando mais recursos, usando collections, usando novas importações de classe. Uma coisa que acontece no C#, o C# está dentro do Visual Studio. E dentro do VB, que é uma das linguagens do Visual Studio, visualbasic.net, eu usava muito um recurso, que era aquelas caixas de mensagem do tipo input. Sabem qual é? Já viram as caixas input ou não? Sim. Tá. Então, essas caixas de input possibilita que, ao contrário das caixas de mensagem, que você só dá OK, cancel, você consiga cadastrar informações ali dentro de uma caixa de mensagem do tipo input, por isso que chama input, colocar. E aí eu quero que vocês lembrem disso. O Visual Studio, ele é nota 1000 porque ele utiliza uma biblioteca de classes compartilhada. Aí o que acontece? Lembro quando eu comecei a programar em C#, basicamente eu estava refazendo um projeto de VB no C# e eu tinha um input. E aí não tem um input no C#. Eu tentava colocar o input no C# e não entrava. Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que pelo fato de ser a biblioteca de classe compartilhada, eu fazia lá a importação da classe Microsoft Visual Basic. Então lá no topo, sabe, no código do VB, onde tem as classes, using, tem a palavra using, né? Using System Windows Form, use System.collections, Wisdom System.data. Você vai lá e coloca em use Microsoft Visual Basic. E aí, a partir dessa importação dessa classe do Visual Basic, você então consegue utilizar atributos e métodos incorporados nativos no Visual Basic. Então, isso nesse projeto final da noite, vocês também vão encontrar, tá bom? Para vocês irem mentalizando esses conceitos das classes. Qual é a minha proposta para essa atividade? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ela está numa apresentaçãozinha PowerPoint. Ela tem todo um tutorado aqui, passo 1, passo 2, passo 3. E eu não quero deixar não é tudo isso não, tá, gente? Isso é outra coisa, só esse pedaço aqui. E eu não quero que isso seja um exercício obrigatório. Eu quero que seja um exercício que vocês façam de forma voluntária. Qual é a proposta, então? Quem fizer o tutorado,
e gravar um videozinho rodando o programa, mostrando, né, você falando, para eu saber que o vídeo é seu, que o programa é seu, que está rodando no seu computador. Você roda um videozinho tutorado de 1 minutinho, falando, ó, professora, funcionou, e mostrando que o programa está funcionando, e me envia no grupo da sala. Todos vocês que enviarem, eu vou lançar um bônus de... Tem gente que eu vou ficar devendo nota, né? Jackson, né, Sidney? Vou ficar devendo nota aí pra Camila, essa galera. Eu vou lançar um bônus de 1 ponto. Por que eu tô fazendo isso? Para que vocês sejam bonificados, tipo aquele aluno que correu atrás e quer ir além. Eu vou ficar devendo nota, porque eu acho que vocês estão tirando 10 de média, vão ficar com 10 de média, e se eu der 1 ponto de bônus, ferrou, né? Vou ficar devendo pro ano que vem. De 0 a 100 estou tirando 10. Não, Sidney, 100 lá é só o número do Moodle. Quando vai lá pro swap, vira nota mesmo. 0 a 10, tá bom? Dá pra mim o ponto deles. Então, como eu acho que eles não estão precisando, mas de qualquer forma, vai que eles dão uma escorregadinha aí e querem ficar com nota 10, eles têm um bônus. Então, o cara tirou média 10. Ok, média 10. O cara tirou média 9, porque fez a prova e tirou 5, que deveria tirar 6. Ele tem um presentinho de 1 ponto. Qual que é a vantagem para outra galera? Para não ter aquele chororô de sempre, eu não consegui entregar uma atividade, eu perdi o prazo. É uma chance para essa galera que perdeu o prazo de entregar a atividade, de ter um ponto adicional aí e, quem sabe, equilibrar a questão de nota. Tá bom? Gostaram da ideia? Pode ser assim? Então, ele não é obrigatório. Isso, Jackson, mas eu quero ouvir sua voz, tá? Tipo, agora eu clico aqui, digito a palavra tal, clico em adicionar, meio que usando o programinha. Beleza, Patrícia? Então, tá bom. Beleza, e é aquilo lá, faz quem quer. Não é um exercício obrigatório. Para que vocês consigam construir o exercício não obrigatório, vocês têm até semana que vem para enviar, tá? Vai enviando aí, conforme for terminando, vocês mandam para mim e eu vou fazendo o controle. Eu vou construir com vocês um exemplo em que eu uso um pouco de lista e coloco um pouco de lógica para validar essas listas. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vou tirar minha carinha aí, porque eu tô com cara muito cansada hoje. Nossa, tem milhões de coisas abertas aqui. Tela cheia. Estão vendo, né, amores? Qualquer coisa me gritem aí pelo áudio, porque agora eu paro de ver a interação de vocês. Estão vendo? Sim, então vamos lá. Eu vou criar um projeto, né? Criar um projeto aqui. Bom, filho, tá lerdo, hein? Eu vou criar um projeto C#. Foi mal. O meu projeto vai se chamar Informática. Vou criar.
Um minutinho só aqui, deixa eu responder. Vamos lá. Abriu. Nossa, tudo isso só para abrir, gente. Tá? O meu computador hoje não tá muito feliz, não. Então, vamos lá. Eu tenho um formulário aqui, ó. Uma coisa que eu quero recapitular com vocês. Quando eu tenho um formulário... Ih, tá carregando ainda. Aqui. Eu venho aqui, coloco o nome do formulário, né? FRM Informática, por exemplo. Isso daqui nós chamamos de classe de aplicação. É a classe de aplicação que é onde o usuário interage com o seu programa, tá? Então, embora ele seja uma classe, é uma classe do tipo form, ele é a classe de aplicação. Ele não é uma classe que você criou. E aí, quando, tipo, no exercício tutorado, falar para vocês criarem uma classe, vocês têm que lembrar que vem aqui, ó, botão direito, adicionar classe, ok? Então, eu vou colocar uma classe aqui só para mostrar para vocês. Classe. Vou colocar uma classe teste aqui. Não vou usar nesse projeto a classe, mas quero mostrar. Aí, eu tenho aqui, ó, a classe. E é isso que eu tô falando para vocês. Que no projeto que vocês vão criar, eu falo o seguinte, verifique na sua classe, a classe que eu estou falando é essa classe criada, se tem todas as classes necessárias. Caso contrário, você vem aqui e incorpora uma das classes. Então, você coloca using e o nome da classe que eu vou sugerir lá. A mesma coisa acontece, então, isso daqui na classe. A mesma coisa acontece no form, ó. Então, recordando aqui os ambientes do form. Quando eu dou 2 cliques no form, observem que eu abro o evento load. Então, eu estou dentro do evento load do formulário. Você pode ter código no evento load? Pode. E assim como lá na classe, aqui eu tenho algumas bibliotecas importadas, ó. Using System Windows Form, Collections. Eu acho que eu caí. Caí, né? Pessoal, caí aqui. Tô no if, né? Ele expira o login dentro de alguns minutos, então tem que logar de novo.
Oi, turma, voltei. É porque eu tô usando a internet do IFE aqui, e quando dá 1 hora de sessão, ele derruba coisas do IFE. Mas vamos lá, vou compartilhar de novo minha tela. Qual foi a última coisa que vocês ouviram, por favor? Ah, tá. Eu acabei de criar a classe e cair. Então, vamos lá. No exemplo que eu estava falando para vocês, eu criei a classe, ó, uma classe só de teste. E eu estava explicando que no exercício tutorado que vocês vão fazer, vocês vão ter que checar aqui, ó. Checar o que tem aqui, que são as classes que estão incorporadas. E caso esteja faltando alguma, você vem aqui e importa a classe que você using, aqui é ng, importa a classe lá que eu tô propondo, tá bom? Coloca ponto e vírgula. Então, você confere os elementos aqui, as classes importadas na classe que você criou, e no formulário, quando você está dentro do formulário e você dá 2 cliques nele, ele abre um evento chamado load. Esse evento chamado load, pode ser que você queira programar alguma coisa aqui dentro dele. Ele é um evento programável também, que é o evento load. E assim como a classe que você criou, essa classe de aplicação também. Você vai olhar aqui se estão incorporadas todas as classes que você precisa. Ó, aqui o meu eu tenho certeza que tá, que é o System Collections Generic. Então, lá no exemplo tutorado de vocês, vai estar pedindo essa checagem e é importante fazer isso, tá bom? Outra informação importante, classe de aplicação. Então, você tem a classe de aplicação aqui, tem o evento load e tem o topo da classe. Eu já falei sobre isso para vocês. Vocês estão acostumados a instanciar uma classe em algum evento. Dá 2 cliques num botão e cria a instância de uma classe. Por exemplo, seria aqui, né? Um evento teste 1 é igual a new test. Instanciei a classe. O problema de instanciar a classe aqui no evento load é que você só enxerga teste1, que é a instância da classe, dentro do próprio evento load. Então, em alguns exemplos que virão aí para vocês fazerem, a instância da classe acontece aqui em cima. Porque ao estar aqui em cima, é o mesmo conceito das variáveis, né? Public, valor, as double. Aqui é private. Acho que ele não aceita. Private, valor, as. Eita. Eita, nós. Isso, eu estava em outra linguagem. Então, aqui no topo, quando você ou instanciar a classe ou declarar uma variável, ela tem a facilidade de você utilizar ela em toda a classe de aplicação. Então, todos os eventos, o evento clique de algum botão, o evento load, consegue enxergar esses elementos. Então, quando eu coloco valor aqui, ó, ele aparece. Quando eu coloco o nome da classe instanciada, que é teste1, observa que ele está mostrando para mim o teste1, mesmo dentro de um evento que não é nativo da instância da classe. Ficou claro para vocês isso? Sim? Então, lembrem dessas dicas aí, tá bom?
Beleza, então vamos lá para o nosso exemplo. A gente vai criar um exemplo aqui que não usa a classe teste, certo? Deixa ela ali, mas eu não vou usar ela. Na classe de aplicação, vou até apagar a instância aqui, porque era só para explicar para vocês. Vamos criar uma interface. Eu quero trabalhar com as listas. Você precisa entender o conceito das listas para depois você conseguir entender o tutorado que fala sobre collections, listas e collections. Então eu vou colocar uma list aqui, uma list. Eu vou colocar o nome dessa list de LST produtos. Eu vou criar um botão, vários por sinal, um botão aqui chamado btn adicionar. Vou alterar o text dele para adicionar. E aí eu vou criar também o btn selecionar. Então aqui vai ser selecionar. E aqui vai ser btn selecionar. Mais dois botões. O remover. Btn remover. E o limpar. Então, btn limpar. Aqui vai ficar limpar. Deixa eu conferir, remover. Certo. A gente vai fazer alguns códigos nesses botões para aprender algumas propriedades, né? Que você pode usar em listas. Então, quando eu venho aqui, ó, 2 cliques no botão adicionar. Venho aqui. Eu posso adicionar os elementos por código. Poderia também adicionar pela interface, mas eu nunca ensino a adicionar algumas coisas pela interface, porque mais cedo ou mais tarde você vai estar trabalhando com um banco de dados, que é a proposta do semestre que vem, que você traz os elementos do banco de dados e incorpora esses elementos na lista. Aí não tem como correr, você vai ter que ter código. Então, por isso, aprender a forma de código e não usando 100% do que tem de pronto, né, de visual ali. Eu quero adicionar os elementos, né, pensando que é um projeto de informática. Então, o nome da lista, ó, ele autocompleta para você, ponto itens, ponto add, de adicionar, e entre aspas e parênteses você coloca o elemento que você quer adicionar, placa. Sim, tá gravando a aula, alguém perguntou. Aí eu quero adicionar vários outros elementos. Praticamente, eu iria duplicar o código aqui, ó, lst produtos.itens.add processadores. Mais um. Memórias. E monitores. Ok. Então, o código está aqui. Ele está no botão adicionar ponto clique. Então, vamos rodar. Quando eu mando rodar o projeto, ele aparece com a interface sem nada, com a lista vazia. Olha lá, rodou, a lista tá vazia. Quando eu clico em adicionar, ele adiciona os elementos aqui, ó. Adicionar, problemas, né? De qualquer forma, ele adicionou os elementos. Então, o comando para adicionar é itens.add.
Percebam que, como o código está no botão adicionar, a lista entra vazia. Entretanto, se eu colocasse esse código aqui no evento load, ao abrir, né? Evento load, ao abrir. Assim que eu carregasse o projeto, ele já entraria com os elementos adicionados na lista. Então, para isso que serve o evento load. Quando abrir o projeto, algum método já é executado. E no caso foi o de adicionar elementos. Então, vamos programar aqui, vamos voltar para o botão adicionar, que é onde ele estava. Deixa aqui no botão adicionar. E vamos agora lá no botão selecionar. Para que vocês entendam aí como usar os códigos para todas as funcionalidades da lista. Olha o que eu vou fazer aqui, para brincar. Int total. Criei uma variável inteira, total. Total é igual. Eu pego o nome da minha lista. Produtos. Ponto. Itens. Ponto. Count. Ó. Toda vez que você coloca o nome da lista, o ponto itens e o ponto, ele mostra para você tudo que você pode fazer com a sua listinha aqui. Então, eu tenho aqui ponto clear, ponto remove, ponto add, que vocês já usaram, e algumas outras funcionalidades. Então, ponto itens, ponto count. O que eu quero fazer? Eu quero, na verdade, contar os elementos. Eu peguei uma variável chamada total, que é inteira, e mandei ela contar os elementos da lista. Eu pego o LST produtos, ó, ponto, selected, index, igual a 1. O que mais que eu posso fazer? Eu posso mandar a lista habilitar um dos elementos que está lá. Ele vai aparecer selecionado. Lembrando que uma lista é um vetor. Assim como um vetor, deixa eu até voltar aqui para ver a carinha de vocês. Ver a carinha não, a alma. Um minutinho. Uma coisa que vocês precisam entender para trabalhar com as listas é lembrar que a lista é um vetor. Então, lembra daquelas perguntas que eu fiz para vocês na aula de linguagem C? Qual o nome do vetor? Qual o nome do vetor? Quantos elementos possui o vetor? Qual o primeiro elemento do vetor? Qual o elemento de índice? Então, essas são as perguntas para você conseguir mapear o vetor aqui. E vamos ver se faz sentido, se é um vetor mesmo. Vou rodar aqui, antes de terminar o código. Ó, adicionar. Primeira pergunta. Qual o nome do vetor? O nome do vetor, nesse caso aqui, é LST, que vem de lista, produtos. É isso que eu coloquei? Produtos, né? LST produtos. Isso. Tá, obrigada, Jackson. Isso. Então, o nome do meu vetor, LST produtos. Continuando aqui, ó. Quantos elementos possui o vetor? 1, 2, 3, 4 elementos. Qual o primeiro elemento do vetor? Placa. Primeiro elemento. Agora, ó a pergunta. Qual o elemento de índice 1? Processadores. Porque assim como o vetor, ele faz a indexação, né? 0, 1, 2, 3,
E cada elemento, então, vai ganhando aqui dentro dessa lista um índice. Tranquilo aqui, vamos voltar no código. No meu código, eu falei o seguinte para ele: conte quantos elementos tem e pegue a lista e selecione o elemento com índice 1. Estou mandando selecionar, ó, o evento selecionar. Aí eu venho e posso usar isso para falar o seguinte, ó, messagebox.show. Vou enviar uma caixa de mensagem. O item selecionado é 2 pontos. E aí eu vou colocar o nome da lista, ó, LST produtos.text. O que ele vai mostrar, gente, quando eu colocar esse código? LST produtos.text. Ele vai mostrar para mim a palavra processadores, mas isso só foi possível porque eu selecionei o índice do elemento e mandei mostrar o texto do elemento selecionado. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, para testar. Total de elementos. Elementos é igual não precisa nem colocar igual, mais para concatenar, né? Mais total convertido para string. Como o total é um int aqui, eu converto ele para string para ele aparecer dentro de uma caixa de texto, senão ia dar ruim aqui para nós. Ok, vamos testar. Rodei. Ó. Cliquei em adicionar. Cliquei em selecionar. Ele habilitou em azul processadores. Falou que o item selecionado é processador. E falou que o total de elementos é 4. Então, eu já estou conseguindo, né, conversar com essa lista. Caminhando. Vou fazer mais um teste aqui. Ó, entrei, não cliquei em adicionar e cliquei em selecionar. Deu erro. Deu erro por quê? Porque o meu select index está pedindo para selecionar o elemento de número 1. Mas não existe ainda o elemento de número 1. Agora eu volto aqui para vocês, analisando esse código. O que vocês fariam para consertar esse problema? Tá bem fácil. Pensem aí. Mateus, João Pedro. Bota um if, ótimo. Como que vai ser o if, Mateus? Se existir tal índice, pensa mais. Total. Boa, João Pedro. Isso mesmo. A gente não mandou contar os elementos aqui, ó, total. Então, depois que você mandou contar os elementos, você vem aqui e faz um if, ó. If total maior que 0. Se for maior que 0, significa que tem algum elemento. O mínimo que teria é 1. Então, eu não corro o risco aqui de select index em 1. Se tiver elementos, continua o código. Se não, envia uma message box .show não há elementos na lista. Muito bem, assim a gente já começa a fazer as validações com as listas. E para isso a importância do total, né, do count. Ó, não existe elemento na lista. Adiciona, seleciona. O item selecionado é processador. Total de elementos 4. Tá, belezinha. Eu vou voltar aqui para a interface e vamos ver o que eu poderia fazer para remover um elemento.
Então, 2 cliques, remover. Para clicar em remover, eu tenho alguns códigos aqui para vocês entenderem. Ó. LST, Arduino, produtos, tô pensando no Arduino aí. Ponto itens, ponto remove. Ó, ele deu o autocompletar aqui, ó. Remove at 2. Ou seja, eu posso mandar eliminar um elemento pelo seu índice. No caso do índice 2, ele vai tirar 0, 1, 2. Ele vai tirar memórias da listagem. Posso também fazer isso aqui, ó. LST Arduino ponto itens ponto remove. Ai, Arduino, sai de mim. Tem uma aluna fazendo um projeto de Arduino. Ponto remove. Et também. LST produtos. Ponto selected index. Vamos ver o que vai dar aqui, para a explicação ficar mais clara. Adiciono, seleciono, ó, selecionei o processador, cliquei em remover. Ele removeu 2 elementos. Por quê? Porque um era o índice 2 e o outro é aquele que eu tinha selecionado. Vamos rodar. Então, agora eu adicionei. Cliquei em monitores. Cliquei em remover. Ele removeu o monitor e o índice 2, que era de memória. Beleza aqui? A opção de Select Index. Vamos fazer mais um teste. Um minutinho, gente. Ô, lindo, lindo, já falo com você. Lindo, eu já falo com você porque eu tô na aula, tá? Beijo, amor. Beijo. Vim aqui, cliquei em remover. Mesmo problema, concorda? Deu um probleminha também. Então, por que que deu? O mesmo problema lá de cima, que é a questão de total de produtos. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos tentar montar uma ideia para contornar isso. Perceba agora, gente, que eu tenho dois momentos do código que precisam desse contar. O que a gente faz quando você tem 2 momentos que usam o mesmo tipo de código? Aí o ideal é que você não duplique código. Então eu vou fazer isso aqui e depois isso de novo no botão remover. Não é o correto. O que você faz? Você faz um método aqui chamado public void, dá um nome para o seu método e aí você traz essa funcionalidade para dentro do método. Mas qual é o problema aqui? A variável total também não pode estar dentro do método, senão só o método vai enxergar o total. Eu pego a variável total, tiro daqui, boto aqui em cima, ó, int total, inicializo ela em 0. A contagem eu mando para cá, o método contar, ó, total, ele pega a variável total e conta os itens. Então, aqui em cima, ó, eu preciso do contar. Eu vou vir aqui contar. Contar. O contar, então o código vai passar aqui, ó,
Ele vai chegar aqui. Deixa eu parar o meu código, porque ele tava rodando. Ó, então, eu tenho a variável total aqui em cima. Criei o método contar aqui no final, que é responsável por contar os elementos da lista. Quando eu precisar dele, toda vez eu venho aqui e coloco contar. Aí ele vai, executa o método contar e carrega a variável total para mim. Pronto. Assim, se eu precisar de 100 vezes desse contar aqui, eu posso invocar o método contar quantas vezes eu precisar. Vou rodar aqui de uma forma para vocês verem o passo a passo disso. Ó. Adicionar. Eu tô rodando aqui em debug, tá? Eu clico aqui do lado do código, faço uma bolinha na linha que eu quero. Quando eu dou F5 e invoco o método, né, que tem o break aqui, ele cai e para. Aí eu vou dando F10, ó, F10 e vou entendendo tudo o que está acontecendo. Ele adicionou placas. Ele adicionou processadores. Ó, inclusive eu posso abrir aqui o objeto para ver tudo o que está acontecendo com ele, tá bom? Aí ele adicionou memórias, adicionou monitores, terminou o método. Aí eu venho agora e clico em selecionar. Selecionar, F10. Ó, contar. Ele vai chamar o método contar, chamou, carregou o total, tá vendo, ó? Como ele invocou o método contar, total foi devolvido para mim com 4. Total vale 4. F10. Seleciona o produto de índice 1. Quando eu passo o mouse em cima, ele fala que selecionou o processador. O item é processador, o total de elementos é 4. Não caiu no else e finalizou. Ó, F10, F10. Pausou. Aí eu venho aqui, tiro a minha boletinha daqui, pauso o programa, ó, tá em execução. E desabilito aquela bolinha lá do form. Senão ele vai sempre dar break aqui, ó. Tira a bolinha e beleza, eu entendi o passo a passo do código. Vocês tinham descoberto sozinhos aí essa funcionalidade de rodar passo a passo para ir enxergando onde tem erro, onde o que o código está fazendo? Já tinham testado isso? Sim, é verdade, né, Jackson? Falei por alto, foi uma aula que caiu bem lá no meio. Falei por alto mesmo. Então, eu aconselho que vocês usem sempre para tentar... Sabe quando o programa está dando erro e você não consegue achar de forma alguma? Não adianta, você pode ficar tentando, não vai achar. Se você não executar dessa forma aí, você não acha o erro, porque às vezes você vê que uma variável não foi carregada. É bem interessante. Então, continuando. Dessa forma, como eu criei um método para esse formulário chamado contar, aqui embaixo, então, ó, eu chamo de novo o método contar. Chamo o método contar, que é, na verdade, se fosse na programação antiga, seria um procedimento chamado contar, e aí eu faço de novo aquela validação. If total maior que 1, seleciono o elemento da lista, se não, envia mensagem não há elementos para remover. Vamos ver se ele está invocando o método também. Rodou. Vamos ver se ele dá a mensagem aqui.
remover. Não há elementos para remover. Adiciona, seleciona. O item ser selecionado é processadores. Total de elementos 4. Remover. Ok, deu certo. Dúvidas até aqui? Tranquilos? Tá dando para acompanhar? Sim? Então tá bom. Ninguém se pronunciou, certeza que sim. E aí, Jackson, salva pelo Jackson. Agora o meu último botão aqui, que é o limpar. Meu botão limpar, ele limpa a lista, como o próprio nome diz. Então eu coloco de novo o lst produtos ponto itens ponto clear. Rodou. Adicionou. Limpou. Diante disso, dessa explicação desse código, como que eu contorno esse problema aqui, ó? Olha, toda hora adiciona a mesma coisa. O que você faria? Tá fácil. O que você faria, então, para ele não ficar toda hora adicionando os itens de forma equivocada lá? E aí, alguém tem alguma saída? Miguel? Vamos lá, Miguel. Desabilita o botão? Pode ser mais simples. Se já existe, boa, é uma saída, mas você vai ver que é bem complexa essa daí, Jackson. Dá pra fazer uma coisa bem simples. Lógica, lógica. Eu venho aqui, ó. Toda vez que eu vou adicionar, eu faço a limpeza da lista, gente. Ó, lst produtos.itens.clear. Ele limpa e adiciona os elementos. Adicionou. Ó, adicionou. Cliquei em adicionar de novo. Ele zerou a lista e colocou os elementos de novo. Exceto se você quisesse colocar outros elementos na lista. Limpar aqui, selecionar e remover. Deu tudo certinho. Então, a gente já aprendeu os códigos básicos de manipulação de lista. Só que agora eu quero melhorar. E é justamente essa a proposta, né? Imagina que você esteja criando uma receita de bolo. Não, melhor. Eu não posso porque eu estou no IF. Mas eu bem que gostaria de montar uma receita de caipirinha. Mas vamos fazer uma caipirinha sem álcool, então. Sem álcool pode. Então, eu vou vir aqui e vou escrever ingredientes. Vai chamar LBL ingredientes. Ingredientes. Coloco aqui o text dele como ingredientes. Ingredientes. Vou ter uma caixinha de texto chamada txt ingredientes. Ingredientes. Vou colocar um botãozinho OK. Na verdade, eu vou pegar esse botão adicionar que era aqui e vou trazer ele para cá. btn adicionar. Deixo essa galerinha aqui. Então, agora eu tenho uma interface para montar uma caipirinha. Vou fazer até um bonitinho aqui. Label. Nem vou colocar nome porque não vou codificar.
religião aqui, não. Monte sua caipirinha do bem. Vamos lá. Aumentar a fonte. Beleza. Qual que é a proposta agora? A proposta é que você tenha, então, condições de colocar o elemento aqui na lista. Então, aquele código que tinha no botão adicionar, a gente vai tirar ele fora, porque não faz sentido, né? A gente tira esse código fora do botão adicionar. E agora a gente tem que fazer o seguinte: aquele elemento que for digitado aqui, quando eu clicar em adicionar, ele cai na lista. 2 cliques, vamos lá. Eu vou criar uma string aqui. String ingrediente, que vai receber o txt ingrediente.text. A variável ingrediente ganhou o conteúdo da caixa de texto. Vou criar aqui, ó, uma validação de if, falando o seguinte: if txt ingrediente, que é o nome da variável, se o ingrediente estiver vazio, se o ingrediente estiver vazio, messagebox.show preencha o ingrediente. Se não, lst produtos, que é o nome da lista que está lá, ponto itens, ponto add, adiciona a variável ingrediente. Melhorou já. Vamos rodar e ver se ele está com um comportamento bacana. Beleza. Vou colocar aqui gelo. Adicionou gelo. Ó, uma coisa complexa aqui. O ideal é você colocar gelo, açúcar, por exemplo, ele adicionar e já limpar a caixa de texto para você. Então, primeira coisa que nós vamos corrigir. Volto aqui. Então, como eu vou ter 2 linhas de código, eu limpo, abro o bloco do else. Adiciono o ingrediente e txt ingredientes.text passa a ser vazio. Rodou. Gelo, açúcar, limão, água, ó céus, e água. Aí vem o pancadinho aqui e coloca água, 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 gelo. Eis o grande desafio dessa aula. O grande desafio dessa aula, envolvendo lógica e não algumas facilidades, é pensar racionalmente o que eu preciso fazer para que ele não permita a inclusão de ingrediente duplicado. Alguém tem uma ideia lógica para me dar? Pensem aí 2 minutinhos que eu vou encher minha garrafinha d'água
vão pensando numa solução lógica, não com facilidade. Lógica, para que não permita elementos duplicados na lista. Se já existe, sim, essa seria uma saída facilitada, Jackson, mas eu não quero, eu quero uma saída hard, lógica. Uma saída lógica para esse problema. Pedro, João Pedro, vamos ver qual que é a ideia do João. Ô Jackson, depois você vai lembrar disso que você me propôs aqui, ó, se já existe, você vai ficar bravo comigo. Você vai falar, a professora podia ter deixado, é tão mais fácil. Mas vocês vão fazer depois isso daí. Vamos ver. Percorrer o array, João Joia. Percorre o array checando se o novo ingrediente é igual a algum. Muito bem, é um vetor. Então, se é um vetor, a gente tem a possibilidade de percorrer o índice 0, 1, 2, 3, quantos elementos tiver. Como for, isso, forzinho. Como eu não sei quantos elementos eu tenho, de novo eu vou precisar do método contar. Por isso esse método separado foi tão útil, porque ele foi usado várias vezes aqui no meu mesmo projeto. Então, olha qual que é a minha lógica. Depois que quando eu caí nesse else aqui, ó, em vez de já ir para os finalmente da vida, eu vou partir de forma lógica. Chama o método contar. Contou. Se eu chamei o método contar, total agora tem uma quantia. Pergunto, se total for menor que 1. Gente, se ele é menor que 1, 0, não tem ninguém na lista. Então, ele tem que aceitar qualquer coisa. Então, se o total é menor que 1, eu coloco, então, na lista o item que é o ingrediente. Faz sentido, não faz? Se é menor que 1, eu já adiciono sem nenhum tipo de lógica. Se não, partimos para uma lógica. Dentro da minha lógica, eu vou fazer um for. Percorre o elemento i, int i aqui. Precisamos de uma variável int i. E vou precisar também de uma variável chamada status. Int i e status que começa valendo 0. Faço um for i que vai de 0, que é o primeiro elemento indexado, até que ele seja menor ou igual. Quem sugere o que aí? Menor que, né? Não menor igual. Menor que qual informação? O que eu uso aí? Total. Isso. O contar chamou o método que carregou a variável total. Então, se for menor que total,
ponto e vírgula e mais. Então, se tiver um elemento, ele vai fazer quanto? Quanto que vai dar total? Vai dar 1. Só que a indexação é de 0, 0, porque só tem 1. Então, aí ele vai fazer de 0 a 0. Se tem 2 elementos, a indexação é 0 e 1. Por isso que eu estou fazendo menor que total. Então, com isso, eu vou conseguir percorrer todos os elementos do array, fazendo alguns ajustes aqui e usando, inclusive, as funções de lista, ó. Eu venho aqui no LST, dentro do for, produtos, ponto, selected index. Mando selecionar o índice igual a i. Vocês já aprenderam o selected index. Então, se eu estou no for, na primeira posição do for, vale 0. Eu falo, selecione o elemento com índice 0. Ótimo. Pego, então, um if aqui. Se aquilo que eu quero adicionar, o ingrediente, for igual ao que está na lista, ponto, text. Estão entendendo aqui, né? Selecionei o índice 0, perguntei se o ingrediente que eu vou adicionar está na lista na posição 0, com aquele texto. Se for igual, ó, se o ingrediente que eu quero adicionar for igual, eu manipulo, então, a variável status, que valia 0, para 1. Ou seja, existe o elemento. E faço um break. O comando break interrompe o for. Até porque, se eu já achei um ingrediente igual, eu não preciso mais forçar o processador para percorrer a lista. Se tem igual, eu dou um break, ele encerra o for, ele vai sair aqui fora do for, ele modificou a variável status para 1, e fora do for ficou tranquilo aqui, ó, if, se status igual a 1, eu falo que messagebox.show já existe este elemento, ponto e vírgula. Se não, ó, else lst produtos ponto itens ponto add ingrediente. E aí, ó, if else, fora do for, eu pego o meu txt ingredientes, ponto text, e deixo ele vazio. Ele percorreu todo o processo lógico e depois apagou a caixa de texto. Vamos ver? Reza aí. Então, monte sua caipirinha do bem. Água, gelo, gelo. Já existe esse elemento, correto? Agora eu venho de novo, ó. Água. Já existe esse elemento. Limão. Adicionou tranquilo. Então, limão, água, gelo, açúcar. Adicionou sem nenhum problema. Tento adicionar de novo água, não deixa. Mas, se eu vir aqui e colocar água, ele adiciona. Se eu vier aqui e colocar ele adiciona. Então, nós temos um último problema para resolver, que é bem simples também. O que vocês sugerem? Eu já resolvi o problema.
Ele não permite duplicados. Agora a gente só tem um problema pequeno. Ótimo, Jackson e Eduardo. To upper, a gente pega o conteúdo da variável e transforma em to upper antes de adicionar. Então eu volto aqui. Eu já tenho o ingrediente, né? To upper. Rodando. Ingrediente, gelo, água, açúcar, gelo, já existe o elemento. Beleza, açúcar, água, gelo, limão, abacaxi. Tá feita a caipirinha. E eu poderia, por exemplo, não quero abacaxi. Removo, então, o abacaxi. Lembrando que aqui no remove, eu tô mandando remover o índice, né, também, que era só para vocês aprenderem. Mas não faz sentido, ó. Eu tiro e só deixo o elemento selecionado. Então, vamos fazer um teste aqui. Água, gelo, limão e quero remover, coloquei abacaxi, não quero abacaxi, não quero limão, removo o limão, ele tirou o limão fora. Quero iniciar uma nova caipirinha, limpar. Então aqui, blá blá blá, remover, ó, não há elementos para remover. Por que ele falou que não há elementos para remover? Porque eu não selecionei, né? Então eu poderia vir aqui, peraí, gelo, adicionar, já existe o elemento, gelo, deixa eu ver, isso aqui deu alguma loucura aqui, gelo, remover, remover, não há elemento para remover. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui que não deixa remover. Eu acho que quando tem um só, ele não deixa. Então, para eu saber o que está acontecendo, eu pauso o código aqui, rodo, limão, adiciona, pera, adiciona, tiro a pera, vamos ver, F10, total, estava dando 2. Ok, tirou fora. Cliquei em remover. Com total, tá dando 1. Ah, sim. Maior ou igual a 1. Pronto. Um erro tosco aqui. Mas se eu não tivesse o debug, ia ficar apanhando. Então, se tiver um elemento, ele também remove. Então, vamos rodar de novo. Rodou. Gelo. Água. Limão. Seleciono o gelo, removo. Seleciono o limão, removo. Se eu não selecionar, ó, ele tá dando por conta do maior igual a 1 aqui, ó. Menos 1. Total deu 1. Eu não marquei. Que não habilitou. Então, a gente tem que fazer uma outra checagem aqui, ó. Aqui, a gente pode criar, então, uma variável chamada string
valor. Valor recebe o LST produtos ponto selected index. Então é int valor. Valor é igual o índice selecionado. Se valor for menor que 0, a gente sabe que a pessoa não habilitou nenhum elemento, não selecionou. Box.show selecione um elemento. Se não, significa que ele selecionou. Aí você pode continuar com a sua checagem aqui. Se não, vamos rodar. Testando. Gelo, limão. Ó, cliquei aqui, gelo, remover. Não tem ninguém habilitado, ó. Remover. Selecione um elemento. Selecionei limão, remover. E ele removeu certinho. Beleza, gente? E aí, o que acharam das listas? A ideia era mostrar isso aí pra vocês hoje. Se digitar sem acentuação, Érica, ele vai colocar. Vai colocar o elemento com e sem acentuação, tá? Mas teria como pegar um texto, nem vou fazer, senão a gente vai ficar mais umas 2 horas aqui. Pegar um texto, percorrer ele letra por letra e substituir o caractere com acento. Teria como fazer isso. E aí, alguma dúvida sobre as listas? Exato, a maioria dos cadastros não tem acento. Bem lembrado. Mas dá para você criar uma funçãozinha para validar, né, o texto e fazer a substituição. Dá para fazer também no KeyPress, sabe o evento KeyPress que eu falei para vocês? Ó, KeyPress. No evento KeyPress, quando você pressiona uma letra, você verifica se é A com acento. E aí você troca. Pega o código ASCII do A com acento e troca pelo A normal. Pega o E com acento e troca por E normal. Pega o cedilha e troca por C. Acho que o método mais eficiente aí para vocês testarem, né, se quiserem, é o KeyPress mesmo. É só descobrir o código ASCII de uma letra, verificar se ela é a letra acentuada e aí desabilita a acentuação. Eu aprendi que quando você copia uma lista, se você remove um item de qualquer uma delas, remove das duas, tipo, se eu vier aqui copiar e colar a lista, é isso, Matheus? Não que eu saiba. Seria isso? Ó, se esse conceito valesse, quando eu adiciono o elemento, também ele adicionaria nas duas, né? Não sei se foi isso que você quis dizer, mas se foi isso, não. Cada lista tem a sua vida própria. Ah, sim. O toList. Assim como os collections também. Sim, aí faz sentido. Bom, eu vou anotar o nome de vocês aqui para fazer uma chamadinha lá. E aí ficou entendido então, né? Eu não consigo atualizar meu Moodle agora,
Eu vou tentar amanhã à tarde já deixar lá para vocês essa aula gravada e também a lista de desafio de exercício bônus. Belezinha? Deixa eu interromper a gravação aqui.